No ar, Jornal Transamazônica. A notícia mais perto de você. Destaques do dia. Olá, bom dia. Está começando a edição desta sexta-feira do seu Jornal Transamazônica. Hoje, dia 27 de abril de 2018. Estarão destaques na edição de hoje. Juros com cartão de crédito podem chegar a 875% ao ano. Em Altamira, ação contra a Celpa quer 2 milhões de indenizações após denúncias de corte de energias. E TSE manda PT e DEM devolverem 2,5 milhões aos cofres públicos. E também Prefeitura de Ananindeua é desocupada, mas professores mantêm greve. Detran escolhe quem irá organizar o novo concurso. E PM morre após viatura colidir com carreta na BR-316. E após número de PMs mortos chegar a 20, policial desaparece em Outeiro. E ainda homem de 52 anos é preso, suspeito de furto em agropecuária aqui em Rurópolis. E também no esporte, banimento de Marco Polo Del Nero do futebol para sempre. E também temos aí a rodada dos jogos deste final de semana do Campeonato Ruropolense de Futsal. Essas e outras informações a partir de agora no seu Jornal Transamazônica. Política. E juros com cartão de crédito podem chegar a 875% ao ano. Assim que se adentra a loja, ouve-se uma voz que rapidamente enumera as vantagens de se adquirir o cartão do estabelecimento. Dentre os critérios exigidos, basta apresentar um documento de identidade, um CPF, para iniciar o processo. Apesar de aparente facilidade, assumir o compromisso com cartões de diversas lojas pode ser perigoso para a saúde financeira do consumidor. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, ao analisar os juros do crédito rotativo de 37 cartões, constatou que a maior taxa encontrada foi de 875% ao ano. O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia, Marcos Holanda, explica que esses cartões de lojas, de clube de fidelidade ou de viagens são como uma evolução do antigo crediário de loja. Em tese, em meio do pagamento, teria como objetivo trazer uma facilidade a mais para o consumidor, porém, ele envolve algumas situações que exigem atenção. Marcos aponta que é muito comum que lojas de departamento ofereçam descontos na primeira compra realizada com o cartão da loja, mas é preciso ter consciência que o objetivo da loja é fidelizar o cliente. Portanto, em muitos casos, o cartão da loja não oferece cobrança de anuidade se as compras realizadas forem na própria loja, mas as cobranças passam a ser feitas caso o consumidor utilize aquele cartão para comprar em outros estabelecimentos. Tem anuidade que chegam até R$300. É preciso conhecer todas as cláusulas quando se assina o contrato em Sina. E em Altamira, ação contra a Celpa quer 2 milhões de indenizações após denúncias de cortes de energias. As centrais elétricas do Pará, a Celpa, é alvo de uma ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça de Altamira, sudeste do estado, por dezenas de reclamações dos consumidores que não foram resolvidas desde 2015. Em nota, a Celpa informou que ainda não foi notificada da ação proposta pelo Ministério Público e que, por isso, não pode se manifestar sobre o teor do processo. A ação pede que a empresa pague mais de 2 milhões em indenização por danos morais coletivos pela insatisfação que vem causando à população. O promotor de Altamira, Antônio Manuel Cardoso Dias, disse que a concessionária deve deixar de efetuar ameaças através de notificações e de suspender o fornecimento de energia elétrica. A ação prevê multa nos casos em que se confirme que houve pressão, humilhação, desrespeito ou qualquer outra conduta contra as normas morais em acordos. A empresa foi condenada a devolver em dobro o valor de toda e qualquer quantia indevida cobrada dos consumidores, devendo os valores serem revetidos em créditos na conta de luz dos consumidores. Na ação, o Ministério Público do Pará requer ainda que a empresa pare de instalar o medidor digital nas residências sem a prévia ou registrada confirmação de vontade do responsável. O não cumprimento prevê multa por
por cada instalação. De acordo com a ação, a CELPA também não poderá interromper o fornecimento de energia dos consumidores que formalizem reclamação quanto ao erro de leitura do medidor até que seja demonstrado o valor correto a ser cobrado, estando sujeito a multa, caso isso venha a acontecer. E TSE manda PT e DEM devolverem 2,5 milhões aos cofres públicos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta quinta-feira, cobrar do Partido dos Trabalhadores e do Democratas cerca de 2,5 milhões por irregularidades na aplicação de recursos públicos do fundo partidário durante o ano de 2012. Ainda cabe recurso. O PT teve as contas daquele ano aprovadas com ressalvas e terá que devolver com recursos próprios 1,5 milhão. O valor poderá ser pago em 6 parcelas a partir de 2019. Uma das principais irregularidades apontadas foi a ausência de documento comprovando despesas com freteamento de aviões. Em sua defesa, o partido apresentou posteriormente nota explicativa justificando a despesa com transporte de dirigentes da legenda, bem como finalidade ligada à atividade política. O Democratas teve as contas desaprovadas parcialmente e terá que devolver 1 milhão com recursos próprios, além da suspensão de repasse do fundo partidário por um mês em 2019. Entre as irregularidades apontadas está a contratação de empresas de marketing que têm como sócios dirigentes dos partidos. E Prefeitura de Ananindeua é desocupada, mas professores mantêm greve. Os professores da rede municipal de Ananindeua anunciaram na noite de ontem que irão desocupar a prefeitura de Ananindeua em virtude de uma nova audiência com o governo marcada para hoje, que pretende debater as pautas social e econômica da categoria que ainda não teriam sido discutidas. Apesar da desocupação, a greve continua. Entre os assuntos que estarão em pauta, destaque para a contagem do tempo de licença-prêmio para efetivo exercício, o reajuste do Vale Alimentação para R$ 420, as reformas das escolas, o reajuste salarial dos técnicos e analistas municipais, a discussão da revisão do reajuste para atingir 6,81% do segundo semestre de 2018. Em greve desde o dia 17, a categoria não aceitou a proposta de reajuste oferecido pelo governo Manuel Pioneiro durante reunião realizada ontem e decidiram ocupar o prédio no mesmo dia em busca de uma solução para o impasse sobre as negociações. E Detran escolhe quem irá organizar novo concurso. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará divulgou na última quarta-feira o nome da vencedora do processo licitatório para a escolha da banca de seu novo concurso público, que é a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, a FAPESP. Porém, o processo ainda conta com 5 dias para as demais empresas apresentarem recursos. Caso não sejam impetrados ou sejam considerados improcedentes, a empresa poderá ser oficializada. Somente então poderá ser confirmada a data de publicação do edital de abertura das inscrições. Não foram revelados o número de vagas nem as funções que serão abertas, mas deverá haver chances para candidatos com nível médio e superior. Há uma expectativa para que diversos postos sejam contemplados. Em 2006, o departamento promoveu uma seleção com 1.486 ofertas distribuídas em carreiras para todos os níveis de escolaridade. O processo seletivo foi organizado pelo CESP-UNB. Polícia. PM morre após viatura colidir com carreta na BR-316. Um policial militar morreu na manhã de hoje após a viatura que dirigia colidir em uma carreta na BR-316, próxima à entrada do município de Castanhal, nordeste paraense. O sargento Paulo Roberto da Silva Dias chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã. O sargento Paulo seguia em um comboio de viaturas
dias quando perdeu o controle do veículo, invadindo a pista do sentido oposto. A viatura que ele dirigiu colidiu lateralmente com uma carreta, saindo da pista e capotando diversas vezes. O PM ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi encaminhado em estado grave para a unidade de pronto atendimento de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos. E após o número de PMs mortos chegar a 20, policial desaparece em Outeiro. O sargento da Polícia Militar, Ananias Portal Franco, está desaparecido desde a tarde da última segunda-feira. O inquérito já foi aberto pela Delegacia de Homicídios a agentes públicos para apurar o que aconteceu. De acordo com a Polícia Militar, o sumiço do policial aconteceu quando ele estava de folga. Ele teria saído de casa para receber o pagamento mensal do arrendamento de uma marcenaria do qual é dono no distrito de Outeiro. Lotado no 10º Batalhão de Coaraci, ele deveria ter aparecido ao serviço no último dia 24 à noite, mas não compareceu. O desaparecimento aconteceu em um período de números assustadores de violência contra policiais militares no Pará. Já são 20 mortos em 4 meses. Na manhã do último dia de 25, o delegado Maurício Murilo informou que já foram ouvidos os familiares do sargento desaparecido e que ontem mesmo o dono de uma marcenaria e um funcionário do mesmo estabelecimento comercial também prestaram depoimento. E homem de 52 anos é preso suspeito de furto em agropecuária de Rurópolis. Foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis o nacional Pedro Silva Moraes, de 52 anos de idade, acusado de cometer furto em uma loja agropecuária. De acordo com informações repassadas à redação do jornal Transamazônica, o fato ocorreu em horário comercial em que a loja encontrava-se aberta. Em entrevista, o investigador de Polícia Civil, Jefferson, relata o ocorrido e as procedências das investigações. Vamos então à entrevista. Ouvinte da Rádio Transamazônica. Bem, o caso se iniciou, com a denúncia de um furto nessa loja e, tendo em vista essa denúncia, a gente empreendeu as diligências iniciais para levantar o local do crime e, com a ajuda da população, a gente levantou circuito interno de TV, onde foi possível a gente localizar o ponto exato do dia e da hora que ocorreu o fato e conseguimos identificar a pessoa que é o nosso suspeito, que está aqui na delegacia, certo, para averiguações. E nós empreendemos as diligências iniciais em busca de evidências desse fato, desse crime, e conseguimos levantar, junto com a ajuda da população, imagens de circuito interno de TV que mostram o cidadão que está aqui como suspeito realizando o crime, o furto. E essas imagens foram levantadas, mostradas aqui para a autoridade policial. O suspeito ele foi conduzido até a delegacia de polícia para prestar os devidos esclarecimentos. E eu queria salientar aqui, Alan, que a população aqui de Rurópolis, ela continue nos ajudando nessas investigações, continue relatando os fatos, continue nos passando as informações, porque o trabalho da polícia, ela precisa da ajuda da população, certo? Sem a população do nosso lado, a gente não consegue resolver os crimes que ocorrem aqui na cidade. E agradecer à população. Os objetos furtados foram 2 caixas de remédio Dectomax, contendo 16 frascos em cada caixa, totalizando um prejuízo de R$ 2.400. Política. 2h25 e Defesa Civil realiza em Rurópolis reunião em virtude do inverno amazônico. No dia 11 de maio, o comando da 5ª Rede, que fica sediada em Itaituba, e também o comandante-geral, o coronel Cantuária do estado, vão estar em Rurópolis fazendo uma reunião em virtude do inverno amazônico. A reunião tem como objetivo tratar dos problemas climáticos causados em nossa região, que são as chuvas. E com isso,
nos causando grandes dificuldades na questão do transporte, todos os acessos que viabilizam o transporte da sociedade em geral e prejudicando por este evento, que é o Inverno Amazônico, e para avaliar a situação da região, eu diria micro-região sudeste do Pará, que compreende os municípios de Itaituba, Aveiro, Trairão, Novo Progresso, Rurópolis, Placas, Jacareacanga. Todos esses municípios vão estar fazendo uma reunião também de pauta administrativa neste dia 11. Esse evento, uma vez sediada em Rurópolis, de uma magnitude importante para que possamos estar cada dia mais inserido no calendário do estado do Pará. Nas suas ações que são feitas no município, que até então eram realizadas na cidade polo, como por exemplo Santarém e Itaituba, que são as duas cidades polo da região oeste do estado, e hoje, através do apoio que é dado a essas ações, o governo Juscelino Padilha, o TACAR, ele tem dado condições para que a gente possa estar oferecendo o nosso município como sede para eventos. Através dessas reuniões, o município se torna mais conhecido e, ao mesmo tempo, passa a pertencer às prioridades das ações, uma vez que nós temos condições de abrigar essas pessoas. Esporte. E agora, falando de esporte, FIFA anuncia banimento de Marco Polo Del Nero do futebol para sempre. O ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi banido de forma definitiva das atividades relacionadas ao futebol. A FIFA anunciou nesta sexta-feira que o Comitê de Ética da entidade decidiu impedir para sempre que o dirigente possa exercer qualquer função no esporte. Juntamente, após o fim de suas suspensões, uma de 90 e outra de 45 dias ao brasileiro. A Câmara de Decisão concordou com as recomendações da Câmara de Investigações e considerou o senhor Del Nero culpado de violar os artigos 21, suborno e corrupção, 20, oferecer ou aceitar presente ou outros benefícios, 19, conflito de interesse, 15, lealdade e 13, regras gerais de conduta do Código de Ética da FIFA, diz a nota oficial divulgada pela entidade. Trazendo a rodada do final de semana da Copa Rurópolis, que já está em fase de mata-mata. Começando na categoria Master, jogos deste sábado. Começando às 16h40 com jogos entre Aripace 10 e Juventus na categoria Sub-15. A partir das 17h15 tem Pousada Rio Tapajós contra Aripace 10 na categoria Sub-15, Leitoso e Elite Futsal também na categoria Sub-15. Na categoria feminino, às 18h30, tem jogo entre Satorag e Deluxe. Na categoria Master, às 19h20, tem Spotim e Sítio FK. E ainda Ceará e Anacred Master. Essa que será transmitido ao vivo pela Rádio Transamazônica. Na categoria principal tem jogo a partir das 21 horas entre Puskás e o Yuri Texel. E ainda para finalizar a noite tem Mato Grosso Contabilidade e Inter Movistar também na categoria principal. Já nos jogos de domingo, a partir das 17 horas, tem jogo entre Leitoso e Elite Futsal na categoria Sub-15. Às 17h50 tem Divinópolis e Arsenal na categoria feminino. Também no feminino, às 18h30, Ajax e AR. Já na categoria Master, às 19h20, tem jogo entre Fortaleza e Tigre de Bengala. E também às 20 horas e 10 minutos, Placas e União Master, também na categoria Master. Já na categoria principal, às 21 horas, tem jogo entre Placas e Academia Ativa. E para finalizar a noite, às 22 horas, tem jogo entre Divinópolis e Esportivo JK. Jornal Transamazônica. A edição de hoje foi ao ar na direção-geral de Breno Soares, a apresentação de Ana Cláudia. Voltamos a qualquer momento com o Plantão Transamazônica e na segunda-feira com mais uma edição do seu jornal. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira.